Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou o Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje com a passagem da cura de um cego. Essa passagem segue narrada exclusivamente no Evangelho de Marcos e faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Cura de um cego. Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Chegando eles a Betânia, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre cura de um cego. Agora vamos fazer um aprofundamento, né, uma reflexão sobre essa passagem. Mas antes quero pedir para você, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião, o que você acha dessa passagem. Se faz sentido, compartilhe para que mais um irmão ou uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E se puder, deixe aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, a, essa passagem ela é narrada exclusivamente no Evangelho de Marcos. É mais uma das passagens de cura de um cego. Nós podemos perceber nos evangelhos, são cerca de 7 situações envolvendo cura de cego. Mas essa passagem narrada em Marcos, ela se difere no método, principalmente, né, de todas as demais. Embora que repetidas vezes, né, Jesus cure cegos, surdos, mudos, endemoniados, a gente pode perceber que cada cura ela é particular, né? A gente nunca vai ver uma reprodução de uma cura para outra, até porque nós somos particulares para Deus, né? Então, para Deus, cada um de nós é precioso, né? E nas curas, a atenção que Jesus demonstra não é de quem tem uma receita pronta. Ah, tem um cego aqui, traz aqui que eu já curo. Ele faz uma outra abordagem com esse cego, né? Poucas vezes Jesus ele toca as pessoas no momento de cura, né? Porque a energia dele não é necessário que toque as pessoas, mas aqui ele faz dois procedimentos, né? Primeiro, tem uma questão de cuidado, né? Jesus ele pega o cego pela mão, né? E vai levar ele fora da aldeia, ou seja, ele tira do meio do povoado, né? Então Jesus ele leva o cego de forma privada, né? Privativa. Então ele pega pela mão. Ele poderia pedir, por exemplo, para um dos discípulos fazer isso. Ó, traz o cego aqui para mim. Não, Jesus. Olha só a sensibilidade de Jesus. Ele tomou o cego pela mão, ou seja, ele saiu de mão dada levando esse cego, né? Então a gente percebe aí uma relação de cuidado, né? E aí ele vai pôr saliva nos olhos, vai impor as mãos, e num primeiro momento, o evangelista nos mostra que o cego não viu perfeitamente.
Essa é uma situação que não acontece em nenhum outro sinal de Jesus. Toda vez que Jesus ele operava a cura, era imediato. Aqui a gente precisa entender o que será que Jesus, que é perfeito, quer nos mostrar com isso, né? Porque o cego ele vem embaçado, né? Porque ele fala: vejo os homens como árvores que andam. Então ele vê o vulto, né, das pessoas, como se fosse árvore andando. Então ele não vê no primeiro momento com perfeição. Aí Jesus ele faz uma nova abordagem, um novo toque, e aí ele impõe a mão nos olhos e aí ele começa a ver e fica curado, né? E aí no final Jesus ele ainda faz uma recomendação: não entres nem mesmo na aldeia. Se Jesus pediu para ele não entrar na aldeia, muito provavelmente ele não era de Betsaída, né? Porque eles estavam ali naquela comunidade de Betsaída. Se ele morasse ali, Jesus não impedia ele de voltar para casa. Então era alguém que estava vindo de fora. Bem, o que que nós podemos trazer aqui para a nossa realidade, né? Primeiro, Jesus nos pega pela mão, né? A gente precisa se permitir ter essa experiência com Jesus de cura, né? Aqui Jesus ele toma o cego pela mão, então aqui tem uma relação de cuidado, né? Então Jesus ele cuida de nós, né? Ele nos toma pela mão. E essa visão em duas etapas também pode nos deixar aqui uma mensagem, né? Nem sempre a gente vê nitidamente de uma vez. O que que eu quero dizer? Às vezes você tem um livramento, mas você não se restaura totalmente, né? Às vezes você ainda precisa de mais fé, né? Para que você possa ver nitidamente. Aqui o cego, no primeiro momento, não que ele não tivesse fé, ok? Mas assim, fazendo uma comparação, é como se num primeiro momento a gente enxergasse de forma meio turva, meio confusa, né? E depois, na evolução, a gente consiga ver de longe, né? Então, trazendo para a nossa realidade, nós podemos muitas vezes sermos curados, mas num primeiro momento ainda não enxergar, né? Ainda ter uma visão confusa dos fatos. E numa segunda ação, né, de Jesus, de cura, ou até de autolibertação, a gente consegue enxergar de longe. Quantas e quantas coisas estão diante dos nossos olhos e a gente não consegue perceber, né? Então a gente pode trazer para a nossa realidade também, que num primeiro momento a gente pode não estar enxergando direito, mas se a gente mirar os olhos no Senhor, né, fortalecer a nossa fé, aí a gente vai conseguir enxergar longe, né? Que essa é a finalidade. E aí também, novamente, aqui a gente percebe a descrição de Jesus, né? Jesus ele não dava espetáculo, né? Porque se aquele cego entrasse na aldeia, ia criar um alvoroço, né? Então Jesus não estava atrás de fama, né? Jesus ele era o mais discreto possível. É que as pessoas que não davam sossego para ele, né? Mas Jesus ele nunca quis fazer espetáculo. Ele sempre foi discreto, né? E nessa orientação, falou, não entre na aldeia. E muitas vezes ele fala, olha, não conte para ninguém. E aí as pessoas esparramam, né? Porque tem toda aquela empolgação, né? De quem foi tocado, que recebeu a cura. Amém? Então que Jesus nos pegue pela mão, nos faça enxergar nitidamente aquilo que muitas vezes já está diante dos nossos olhos. Muita fé, muita força, coragem, muita luz no seu caminho, muitas conquistas na sua vida. Amém? Forte abraço.